A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas caríssimos, amados de Deus. Meu nome é Abílio Gonçalves, eu estou aqui em nome da Escola de Fidelidade, junto com a Fidelidade da Cruz, e já agradeço a sua companhia nesse episódio. Seja muito bem-vindo. É mais um episódio do Gotas de Fidelidade Podcast, transmitido aqui ao vivo pelo canal da comunidade católica Fidelidade da Cruz. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E estamos aqui pontualmente para trazer para vocês um pouco, né, do nosso do carisma, um pouco também das dos testemunhos que nós trazemos, um pouco da história de evangelização, também um pouquinho, né, de um tema que a gente escolhe para que o mês todo seja dedicado. E nesse mês de março, nada mais, nada menos do que nosso patrono São José. Ele que é o protetor da igreja. Então, São José é um dos santos mais queridos e admirados pelo povo católico. É um homem que foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus e esposo da Virgem Maria, ou seja, o chefe da Sagrada Família. Ele teve uma única missão e tão sublime quanto dentro da história da salvação. Ele fez aquilo o que o Senhor pediu. José era um trabalhador, né, ele fazia o seu trabalho como carpinteiro e descendente da casa real de Davi. Um homem justo, fiel, obediente à vontade de Deus. Ele aceitou casar-se com Maria, mesmo sabendo, né, que ela estava grávida pelo Espírito Santo. Ele recebeu lá do anjo, no seu sonho, a missão de dar um nome a Jesus, ao filho de Maria, e inclusive protegê-lo, né? Fazer com que a casa seja o lar do Filho de Deus. Ele cuidou, né, de Jesus com tanto amor e dedicação, desde o seu nascimento até a sua fase adulta. Ele ensinou o ofício do carpinteiro, transmitiu também os valores da fé judaica, na fé daquele momento. Jesus, né, ele nasceu como nós, né, um ser humano, e viveu toda a tradição. E também José foi testemunho desses mistérios da infância de Jesus, participou dos momentos mais importantes da sua vida. E temos algumas curiosidades sobre São José. Não sei se você sabe, mas ele é patrono de alguns países. O Canadá, o México, a Croácia, são países que têm São José como patrono do país. Ele também é patrono das famílias, né, mais óbvio, dos pais, das mães grávidas, porque ele protege, daqueles que são viajantes, lembrando, né, da viagem, né, para o Egito, dos imigrantes, aqueles que retornam para casa, e dos trabalhadores. Além disso, nunca falou nenhuma palavra nos textos bíblicos, né, não há nenhuma menção de ter citado alguma coisa. E mesmo assim, ele tem uma outra denominação, o terror dos demônios. Também São José, é eu vou até colocar aqui, ó que bonitinho. Opa, aí. São José, como a gente conhece, é um pouco diferente, né. São José para nós, ele é um homem vigoroso, um homem glorioso, que traz em si, né, uma imagem muito bonita, né, do pai de família. E ele também é considerado patrono da boa morte, pois, né, como nessa imagem aqui, ele morreu, nos braços de Jesus e Maria. Também é venerado por outros santos, né, outros santos citaram São José, como Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales. E temos muitas devoções a São José. Se você ainda nunca fez uma, né, pode experimentar que
é muito bom, ainda mais nessa época. Ontem, né, foi propício. Ontem, no caso das igrejas que tem como patrono o próprio São José. Anteontem, algumas fizeram, anteciparam o dia da celebração de São José, e hoje também tem algumas paróquias que fazem a celebração de São José. E dentro delas tem algumas devoções, né? Tem a ladainha de São José, o terço de São José, as 7 dores e alegrias de São José e a própria consagração a São José. E como eu falei, né, os católicos eles veneram São José com amor e gratidão e celebra sua festa no dia 19 de março. E dedica todo o mês de março a São José. Por isso que nós temos, nesse mês uma especial atenção, né, durante o mês inteirinho sobre o que São José nos ensina, qual é o aprendizado para a nossa vida, o que na Sagrada Família nós podemos espelhar nas nossas atitudes para que possamos viver, né, pelo menos caminhar junto com a Sagrada Família, fazendo os mesmos passos, buscando as mesmas, intenções e os objetivos, né. É importante que a gente pense nisso. Nós quando a gente reza pedindo a sua intercessão, pedindo a sua proteção em todas as suas necessidades, né, nós estamos, né, buscando imitá-los, né, no seu exemplo de vida santa, nos consagrando a eles como filhos também espirituais. Por isso, o tema de hoje é a humildade de São José. Ele, né, que traz para nós, né, esse exemplo de humildade. Ele também é considerado, né, um exemplo de humildade. Vamos juntos, né, buscar um pouquinho falar desse tema. E aqui, né, nosso podcast é isso. O Gotas de Fidelidade é um projeto da comunidade católica Fidelidade da Cruz, que busca, que tem como objetivo levar a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja em todos os lugares, alcançar cada vez, ao largo e mais longe, aos confins do mundo e da internet. E não nada mais inspirador do que São José, com esse exemplo de humildade e liderança para todos nós. Para juntos conversarmos um pouco, né, falar um pouquinho sobre esse nosso querido São José, eu tenho aqui a nossa querida Carita. Muito boa noite, tudo bom? Boa noite, Abílio. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? O povo tá aí também, boa noite. E hoje, né, um pouquinho desse como é que foi a celebração de São José para você, Carita? Ai, foi maravilhosa, assim. Eu tenho um carinho muito especial por São José. Eu fui à missa logo pela manhã, porque já estava ansiosa para participar. Foi muito especial. É sempre muito bom meditar, né, sobre toda a história que tudo que São José nos ensina, né, com o exemplo dele. Então, foi muito bom mesmo. A cada ano, o amor, né, e a admiração por ele só aumenta. Que bom. E qual a sua intimidade com a Sagrada Família? Hoje a linha, a internet está um pouquinho, né, devagar, estamos com problemas técnicos. Você pode repetir um pouquinho? Porque não deu Não, para ouvir a pergunta completa. é que, como você falou, como participou da São José, como é que você vê a sua intimidade com a Sagrada Família? A minha intimidade com a Sagrada Família bom, eu venho de uma família assim, né, que não nunca foi muito firme na igreja, né? Então, assim, meus pais não foram casados, só moraram juntos.
E então, assim, eu cresci, né, com uma referência um pouco diferente, né? E aí eu não tinha essa ideia assim de família, uma família tradicional, uma família, né, como se espera. E aí quando eu tive o meu primeiro encontro assim com Jesus e passei a conhecer a igreja e fui apresentada à Sagrada Família, foi assim surpreendente, né? Para mim, eu como assim isso existe, né? Então, eu me apaixonei. E aí passei a partir, né, da Sagrada Família, ver que tinha muitos exemplos à minha volta, né? Conheci muitas famílias que se inspiravam na Sagrada Família. E aí passei a desejar, né? Construir uma família inspirada na Sagrada Família. Então, assim, para mim é muito gratificante tudo que eu aprendi, tudo que eu descobri a partir do momento em que eu conheci de verdade quem era a Sagrada Família, né? Não só de ouvir falar, mas de ter essa experiência de saber que ela é um espelho para que muitas outras famílias sejam também, busquem ser também assim, né? Busquem essa união, esse caminho mesmo, né? De dentro da própria família, seguir o que Jesus nos ensina, né? O que Deus quer de nós. Mas, Legal. Eu acho muito, muito sábio da igreja nos dar essa oportunidade nas datas celebrativas da gente ter esse contato. E às vezes, por vezes, a gente não conhece, né? A gente não tem uma ou não ouve, né, dentro da nossa família, ou não ouve dentro da nossa catequese, ou então mesmo a gente não participou de algum momento formativo, e sabiamente a igreja traz para nós uma data, para que naquele momento nossa atenção se volte para aquele exemplo, para aquela história, para aquele momento. E assim fazer com que a gente, né, reflita, descubra coisas que de repente na nossa vida é útil também, principalmente na imitação, especialmente realizar aquilo que os santos e todos aqueles que são exemplos na Bíblia nos trazem, né, de bons caminhos, de boas escolhas. Acho massa. E o seu exemplo foi maravilhoso. Eu não conhecia, não sabia. Para mim também foi muito inspirador, porque só demonstra o quanto mais a gente tem que ser persistente, paciente e sempre de ouvidos e olhos abertos àquilo que a igreja vem, né, nos dizer, para que cada dia a gente aprenda cada vez mais, um pouquinho, e melhore cada vez mais, né, na nosso temperamento, na nossa forma de agir, também aprimorar os nossos conhecimentos, isso é muito bom. Chega na hora agora, né, de chamar a convidada. É essa hora, é importante, está todo mundo esperando ouvir um pouquinho de uma nova história, trazer para nós aqui um grande testemunho, para que a gente possa também, né, aprender, conhecer e fazer juntos esse caminho de evangelização. Então, eu vou soar os tambores para que ela venha até nós. Olá! Olá! Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Obrigada. Não, nós Todos aqui me escutam agradecemos. direitinho? Tá perfeito, tá ótimo, graças a Deus. Ô, Lucas. Eu tô sabendo que nos bastidores aí o negócio tá a tormenta, né? Tá. Eita. Bom, se não for assim, não sou eu, né? Assim. Nada. As coisas de Deus nada é na facilidade, é tudo
trazendo para nós uma aprovação e no final traz para nós um ensinamento muito Porque de um amigo meu, assim, se não for difícil as coisas, parece que não são de Deus, assim, né? Tá Tem errado. alguma coisa errada, né? Então tem que ser na luta, na peleja, é assim. Oh, muito bom. Olha, a primeira coisa que a gente pede sempre quando vem um convidado novo é para se apresentar, dizer um pouquinho sobre quem é você, da onde você está, como a gente conhece um pouquinho, quem é a Débora Andrade da Novo Ardor. Eita. Bom, então, mais uma vez, né? Então, agradeço o convite, né? Na verdade, assim, foi meio que pego de surpresa as coisas da vida, né? Então, eu me chamo Débora, eu tenho 38 anos, eu sou consagrada no Carisma Novo Ardor. Atualmente, eu moro na Missão Ceará, onde o Senhor também me convida a coordenar a missão aqui já tem um tempinho, né? As pessoas perguntam, e você mora aqui desde quando, né? Aí eu vou fazer as contas, porque são muitos anos, né? Então, para que todos entendam. Então, aqui no Ceará, nós temos uma missão. Nesse ano, ela completa, no mês de junho, dia 3 de julho, completa 12 anos que nós chegamos aqui. Talvez vocês conheçam o Igor, né? E a Elidia, não sei, né? Junto comigo e uma outra irmã que já não está na comunidade. Nós fundamos essa missão há 12 anos atrás. Nesses anos eu já morei, já voltei para Brasília e aqui estou, né, há 5 anos exatos, né? Em janeiro fiz 5 anos que estou aqui. Aqui nós estamos na região norte do Ceará, na diocese de Sobral, né? Talvez Sobral é uma cidade conhecida por muitos, é uma das 3 regiões, né? Cidades maiores aqui do estado. Eu estou na Serra da Meruoca, onde nós temos também casa de missão. Dentro da diocese são 3 casas. Aqui é a casa feminina e acho que está ouvindo. Está dando certo? Tá. É porque está voltando o meu ecrã. E aqui na nossa casa de Alcântaras, né? Eu moro não é na sede, né, da cidade, então é uns 10 minutos do centro da cidade, né? Então eu moro próximo, aqui é uma área rural, né? A nossa sede aqui da missão fica na cidade de Senador Sá, e lá é onde fica a residência masculina, né? Então, lá tem membros consagrados também, além da comunidade de vida, né? E eu também ia dizer isso, né? Eu sou consagrada de vida, na vida exclusiva. Esse ano também completei 12 anos, né, de comunidade de vida exclusiva. Deixa eu ver mais do que. Eu para falar de mim, eu gosto que as pessoas perguntem assim, né? Então vou aproveitar. Se tem 12 anos de consagrada, como que foi o princípio? Como é que surgiu? Você nasceu num berço católico ou não? Será que a conversão foi de uma forma diferente? Porque sempre há essa curiosidade. Para que uma pessoa se consagre, esteja há 12 anos se dedicando exclusivamente ao Senhor, é porque algo lá atrás foi essencial, foi muito importante. Então, vamos lá. Então, eu tenho 12 anos na comunidade de vida exclusiva. Na verdade, eu tenho 14 anos no Carisma. Né? Então, em 2009 foi quando eu conheci a comunidade. Tenho 12 anos desse chamado à vida exclusiva, ou seja, doar a minha vida inteiramente, né? Dedicação, tudo, a exclusividade do Senhor. E tenho 8 anos, faço 9 de consagração, né? No Carisma. Então, essas datas aí são bem complexas. Bom, eu nasci num berço católico, sou de Brasília, natural de Brasília. É interessante que eu moro no Nordeste, mas o meu sangue é totalmente nordestino, mesmo tendo nascido em Brasília. Minha família é baiana,
ajuda ela, meus irmãos, todo mundo, né? E o povo brinca, como é que pode baiana nascer assim, branca, clara, loira dos olhos verdes, né? Pois é. Aí eu tenho uma descendência aí do sul, e aí, se for puxar a história, né? Tem mais também descendência alemã. Mas, enfim, a minha família toda é baiana. Então, tem no sangue meu, assim, ser nordestina, né? Então, eu digo que também sou, né? E aí, nesses anos todos, vai e vem aqui para o Ceará. Também acaba que eu sou nordestina, né? Posso dizer, eu já é cearense. E aí, minha família, eu aprendi, eu posso dizer assim, a fé com a minha mãe, né? Com os meus pais ali, mas a minha mãe, né? Muito fervorosa, de novenas, de rezar o texto em família. Eu fui crescendo, ainda com 9 anos, eu já ajudava na catequese, né? Mesmo sem ter o sacramento da primeira Eucaristia. E a catequese foi indo ali, me seduzindo. A minha mãe também foi catequista. Fui caminhando assim. Quando eu nasci, o meu pai ele trabalhava para uma congregação que fica aí na Asa Norte, as Irmãs da Assunção. Então, o meu pai, eu praticamente nasci aí dentro, né? A gente sempre ia aos finais de semana, na época quando eu nasci em Planaltina, e logo os meus pais foram morar aí na Asa Norte. Então, era muito próxima, e acabava que eu convivi com as religiosas. Depois, por volta de 9 anos, o meu pai recebeu um convite, nós fomos morar em São Paulo, em uma das casas também das irmãs, e lá era um grande, para que todos entendam, né? Lá era um local assim, maravilhoso para retiro. Oi? Muito bom, né? Estamos Era, acompanhando. era um local maravilhoso para o retiro, e tinha muitas casas, e a minha mãe ajudava, meu pai, e a minha família toda trabalhava ali também. E eu fui crescendo, olhando aquela vida. Ali também eu fiz o meu sacramento, né? A Eucaristia. O meu pai, a minha irmã já crismaram lá. E assim, né? A gente foi caminhando na fé. Nós moramos lá por 2 anos. E aquela vida ali, o Senhor já, de alguma maneira, já me conquistava, né? E depois disso que eu voltei para Brasília, eu creio que ali eu já voltei à igreja também, sendo catequista. Eu acho que eu sempre fui de muita coisa. Catequista da liturgia, né, da parte de canto, grupo jovem. Com 12 para 13 anos, eu tive a minha primeira experiência de seminário de vida com o batismo no Espírito. Eu já adentrei o grupo de oração, já fazia parte do núcleo. Já conduzia muitas coisas dentro do grupo de oração, então o Senhor sempre me quis, né? Aí, com os meus 15 para 16 anos, todo mundo trabalhava, todo mundo estagiava, e eu consegui um estágio, mas eu precisava estudar à noite, né? Então, no terceiro ano, eu estudei à noite. Com isso, eu tive que me afastar de muitas coisas, né? Só fiquei mesmo na catequese. E todo o movimento, né, da renovação, as reuniões, seja de núcleo, seja do Ministério de Música, na época chamava Davi, era tudo à noite, né? Até mesmo o próprio grupo de oração, então eu senti muita falta. Mas logo passou um tempo, eu entrei para a faculdade, eu sou formada em Direito, estudei na Universidade Católica de Brasília, tem bastante anos já, uns 12 anos, né, que eu sou formada. E com isso, essa vida de trabalho, de muita coisa, acabei me afastando. Eu falo que, eu sempre digo assim, o demônio, ele ajusta um meio e uma forma para poder roubar-nos de Deus, né? Então, foi muito rapidamente esse sentido. Eu fui me afastando. Então, eu estudava até sábado, né? A católica tem essa abertura de disciplinas, né, no sábado. Então, eu estudava o sábado o dia inteiro, então eu só tinha o domingo, né? E ali, nesses anos, eu lembro que foram 3 anos de afastamento assim, dessa vida em Deus, né? E passado esse período, eu conheci uma menina, né? A gente pega várias turmas, né? Grade aberta, e aí você pode fazer a sua grade e tudo. Conheci uma menina chamada Janaína, que inclusive foi ela que fundou a comunidade aqui, né?
comigo e o Igor e a Elídia, a missão aqui no Ceará. E aí ela, né, a gente partilhava de muitas coisas, né? Ela morava próxima à minha irmã em Águas Claras. E nesse período, né, a gente foi se aproximando e tudo, e de repente essa menina mudou. Né, mudou e ninguém sabia o que certo tinha acontecido. E eu, gente, cadê? Cadê a Jana? Cadê a Jana? Passou algum tempo, a gente se encontrou numa outra disciplina. E aí foi quando ela me disse, porque eu fiz um retiro numa comunidade, eu estou vivenciando lá e tudo. E aí pronto. Aí eu já falei, eu quero fazer um retiro. Eu quero fazer um retiro, né? Eu já fui pulando, você me fez uma pergunta, eu já fui respondendo. Então foi aí que eu conheci a comunidade Novador, né? Então, nesse período aí todo, né, da minha adolescência, né, e com estudo e tudo, e foi lá no meio universitário que eu conheci a Janaína. E foi um ano, né? Um ano que a Janaína eu posso dizer assim, amassando barro para me levar, né? Para fazer um encontro, para fazer um retiro. Que foi o REC em Cristo, né? Isso no ano de 2009. Pronto. Aí depois você faz mais perguntas que eu conto. Não, mas eu estou achando bem interessante, porque vendo na sua história como Deus ele construiu o seu imaginário, trouxe para você uma vivência, exemplos que fizeram com que se espelhasse, né, na sua busca, inclusive, para servir. Né? Não havia lugar onde não houvesse onde não houvesse um lugar para Débora. Eu achei muito interessante, porque até esse momento, quando a gente vem à fase adolescente, é mais difícil, e pelo jeito passou assim com certa tranquilidade, né, no questão da evangelização, né, com certa, né, porque a adolescência sempre tem seus altos e baixos, né, mas a fase adulta é mais complicada. E mesmo com eu também estudei na católica, então eu sei como é que é a questão da cobrança, de ter que estudar, de ter que fazer, de ter que ter uma certa dedicação além um pouquinho do que a gente imagina. Ainda tinha a fuga dos amigos, né? Porque tinha tal de chama para festa, né? E aí eu lembro que eu fugia mesmo. Você estudou lá, sabe? Não sei se você pegou disciplina no bloco M, né? O melancia lá. E aí porque o pessoal entender, é um bloco verde, né? E aí, assim, tinha várias saídas e a galera ficava me cercando e eu falava, não, hoje não, semana que vem, era sempre assim. Então, eu penso que o Senhor também aí foi me cuidando, né? Mas nesse caminho, houve um tempo em que eu tranquei a faculdade, isso foi antes, né, de conhecer a Janaína, de conhecer a comunidade, tudo, né? Eu entrei em 2003, né, na verdade, e aí a minha mãe, ela me ajudava financeiramente, né? Na época eu era só uma estagiária, eu posso dizer assim, lá no Ministério da Fazenda. Comecei a trabalhar lá no ano, né, de 2001 ainda. Eu era menina. Eu tinha 16 anos. E aí eu lembro que, né, eu fui caminhando e tudo, até que eu consegui o cargo mais baixo, assim, era terceirizado e tudo. Mas então eu falei, eu vou fazer direito. E aí minha mãe, não faz isso, faz um curso mais simples e tudo. E aí eu fui. Mesmo assim eu fui. E ela me ajudava, né? Assim, com o dinheiro, se eu trouxer para a linguagem do Ceará, com o dinheiro da merenda. Aí para Brasília, é o dinheiro do lanche, né? Me ajudava assim, porque livro, graças a Deus, a gente tinha uma biblioteca boa e filho de pobre, né? Não tinha muito como comprar os livros, principalmente de direito. Então, eu vivia na biblioteca. Antes, quando saía a ementa lá do curso, eu já pegava os livros que precisava, porque a fila era grande. Então, assim, a minha mãe ficou bem doente, né? E aí ela não tinha condição mais de me ajudar. E aí eu precisei trancar a faculdade. Foi quando eu fui estudar para cursinho, né? Fazer a vida de Brasília, né? Vamos estudar para concurso. E aí eu fui, foi um tempo bom, né? Mas ao mesmo tempo foi um tempo que eu me perdi muito, assim, né? Eu posso dizer que ali eu fui provar um pouco do mundo, né?
E eu sempre fugia de festa, de tudo. Eu mudei de setor, né, dentro do ministério. Eu sou uma pessoa que eu não consigo, acho que Deus também já me guardava ali. Eu não consigo fazer a mesma coisa, aquela rotina ali. E a vida missionária me ajuda a não ter uma rotina, né? Graças a Deus. Rotina assim que eu falo, eu não fico sempre naquele mesmo lugar, né? Eu não estou vendo sempre. Algo repetitivo, né? Isso, porque rotina a gente precisa ter até para a nossa vida ser ordenado, né? Mas eu falo essa rotina assim, de fazer a mesma coisa todo dia, de estar ali, né? E aí, dentro do trabalho, eu aprendia tudo que me cabia, e depois eu queria aprender mais. E aí lá já não tinha, esgotava, né? Na administração pública tem isso. Então, eu rodei por muitas áreas, né? Dentro da administração pública, eu peguei uma base profissional assim, muito boa, então aprendi muita coisa. E aí eu mudei de setor. Quando eu mudava de setor, era outra coisa, e ali eu empolgava com o trabalho, era, né? Tinha ânimo, enfim. E aí lá eu tinha uma secretária que ela vivia me chamando para as festas, e eu dizia, não vou, né? Não sou muito de festa, não, e tudo. Acabou que um dia lá, agora é meu aniversário, não é possível que você não vai. Pronto, aí foi nessa. Eu fui para o aniversário dela, fiz umas amizades lá. Esses amigos eu tenho até hoje, mas que também gostavam de festa. E foi aí que eu comecei a ir em festa. Né? E foi um tempo assim onde eu queria provar, e depois o Senhor me deu a graça de fazer a escolha. Então, eu posso dizer e testemunhar isso, né? O caminho do mundo e o caminho de Deus, né? Aonde eu sou mais livre, de fato, é nessa vida em Deus, né? Por mais que o mundo vá dizer isso, vamos aproveitar, vamos curtir, vamos viver, mas de fato é só uma escravidão, né? Então, eu pude provar disso. E aí, quando eu retornei, né? Já estava no meu tempo de trancamento, já ia fechar 2 anos, né? Não teve o concurso, eu falo que Deus não quis que eu fosse policial mesmo, sim, porque senão eu não estaria aqui. Então, assim, eu falo sempre que Deus foi me buscar em todas as formas e maneiras, né? E eu posso dizer, ele sempre teve pressa comigo, né? Então, quando eu fui encontrar mesmo com Deus, dessa vida doada, essa vida entregue dentro do carisma, né, eu tinha 24 para 25 anos. Né? Então, para muita gente, quando eu vejo meus irmãos de comunidade, né, o vocacional menor, eu vejo com 14, com 15 anos, e eu falo, poxa, né, você vive uma grande graça, né? Eu sempre testemunho isso. Né? Apesar de ter experimentado, né, de um pouco dessa vida do mundo, Deus ainda me guardou muito, sabe? Eu posso dizer assim. É isso que eu estou vendo. A base sua já veio de uma preparação de Deus muito forte. Achei muito, muito importante essa. Porque a gente imagina assim, às vezes a gente vem fazer um testemunho, vem falar alguma coisa sobre a nossa vida, e não dá toda a linha histórica, né? E falta a gente saber, porque muitas vezes as pessoas estão no mesmo patamar, achando que nesse momento eu estou no mundo, estou vivendo algo que de repente não tem mais volta, imagina que não vai conseguir retornar, mas vê o exemplo, vê aquele momento em que é E eu importante posso, assim, né? eu posso dizer, sabe, Abílio? Eu ainda poderia ter me perdido mais, porque o meio acadêmico é o lugar, sabe? Assim. Então, no meio universitário, eu convivia com pessoas de todos os tipos, e na área jurídica eu falo com propriedade. É muito eu sou, né? Assim, quase tomando o lugar de Deus, né? Eu sou Deus, né? Claro, eu tenho amigos advogados, tenho pessoas, né, tenho amigos juízes, defensores públicos, pessoas assim extremamente humanas, mas no meio acadêmico a gente já aprende, é horrível dizer isso, a gente já aprende a ser desumano, né? Então, ali o Senhor também foi me cuidando, né? O Senhor foi me trazendo, Ele já foi provendo assim na minha vida. Logo que eu vivi a experiência no Carisma, eu já havia saído, assim, no meu último ano de faculdade,
ali por volta de 2007, 2008, né? Assim eu posso dizer, já havia dentro do meu coração, eu precisava ir atuar, né? Assim, a gente tem essa carência de quando você tem um trabalho fora, você fica meio à mercê de não poder fazer um estágio. E eu rezava nessa época e pedia muito ao Senhor um estágio. Eu fiz até prova da defensoria, né? Eu já era conciliadora, trabalhava no TJ, que na época era no CIA, depois foi para aquele do lado da rodoviária grande, né? Nova, na verdade, ali perto do Parque Shopping. E na época, assim, eu pedia muito a Deus, eu falei assim, eu quero trabalhar com isso, eu sentia falta. Lá dentro do ministério, eu trabalhava na corregedoria, mas era diferente, eu queria trabalhar nesse lado humano, para as pessoas, né? E ali já era o carisma, eu posso perceber assim, os traços do carisma impulsionando esta vida de ir ao encontro do homem, eu posso dizer assim, né? Então, nesse momento da história, você já estava já estava na comunidade? Não, nessa Não? época não era a comunidade. Mas em mim, hoje, né, até nesse caminho, nesse percurso de 14 anos, eu posso testemunhar isso. Já era o carisma que impelia em mim, mas eu ainda não tinha encontrado, né? Então, assim, eu tinha esse desejo, essa sede. Isso. E eu tinha esse desejo de ir, de ajudar o outro, né? Assim, naquele meio que eu trabalhava, né? Eu sempre trabalhei com pessoas mais velhas dentro do Ministério da Fazenda, e assim, pessoas extremamente necessitadas da restauração de Deus, né? E acabava que eu evangelizava, mas eu não entendia que era o carisma, né? Que já me impulsionava. Então, assim, nesse autoconhecimento da minha história vocacional, da minha história de vida, eu enxergo que desde sempre, né? Até aquela palavra muito concreta. Antes que, né? Que eu me conhecesse, já tecestes você no ventre da sua mãe. Então, o carisma ele foi tecido junto em mim. Então, já estava em mim o carisma, né? Naquela forma, na maneira com que Deus ia modelando a minha vida, o carisma já estava em mim. E eu posso dizer assim, né? Quando eu vivi a experiência do carisma, que foi no ano de 2009, foi tão interessante isso, porque eu estava tão perdida de tudo, assim, como eu dizia, o meio acadêmico, ele já estava, essa raiz do feminismo, das ideologias, né? Isso lá, né? Pensar assim, em 2009, eu já tinha tanta coisa da minha essência já deformada, né? Pensamentos, né, no sentido assim, tão mundanos, que aquela cultura, se não dá certo, separa, né? Eu não preciso de um homem para ter um filho. Isso era o meio que eu vivia, né? Então, essas coisas já estavam me contaminando. Dentro de mim já estava nas minhas falas, nas minhas atitudes, né? E quando eu vivi essa experiência de carisma, eu posso dizer, foi algo assim que eu posso tentar trazer palavras, mas talvez eu não consiga descrever. Mas eu me senti total preenchida e completa, que eu vou dizer, naquele momento me veio uma certeza muito grande, aqui é meu lugar, eu me encontrei, né? Foi um preenchimento assim meio que por completo, assim, né? E por mais que fosse assim tão prematuro, eu dizia, eu sou comunidade de vida e aqui é meu lugar. E assim, o pessoal que me acompanhava falava assim, então, Débora, vamos com calma, né? Assim, vamos viver um dia de cada vez, né? E aí vamos dar os passos, porque estava ali, né, o próprio RECA, que é Retiro Espiritual de Capacitação para a Ação em Cristo, né? Ele é um retiro de 4 meses. Então, ele vai te capacitando. Você vai vivendo uma experiência de, claro, com o próprio Deus, né? Uma experiência com Jesus, mas também um processo de autoconhecimento muito grande, né? De se encontrar enquanto capacitando na vida da igreja, de se ver igreja, né? E ali eu fui entendendo muitas coisas, né? É como que o Senhor foi costurando muitos pontos que na minha vida eu não entendia, não compreendia, né? E assim,
já alguns irmãos da comunidade de vocês já fizeram, né? Ele é um retiro que ele é aberto, sim, né? Para que outras pessoas venham não somente para o carisma, né? Ele é porta de entrada ao carisma, uma das, né? Mas ele não é para somente isso, né? Então, o Senhor nos chama, trazendo o carisma, né? A ser esses instrumentos de restauração, ele é o restaurador, para que outras vidas voltem, né? A capacidade de amar, de acreditar, de sonhar, de voltar a ser gente. Pronto, a palavra que eu dizia, eu não vivia, eu sobrevivia, né? E aí foi isso um pouco da história. Que legal. Eu fiquei muito. Caritas, quer acrescentar? Eu só estou vendo você meditando aí. Nossa, eu tô aqui extasiada, né? Porque ela foi falando e eu fui reconhecendo tantas coisas na minha história, assim, foi me identificando tanto que eu fiquei, meu Deus, era para eu estar aqui mesmo nesse dia, né, como apresentando o podcast, porque, nossa, eu me identifiquei demais, assim. Eu também sou formada em Direito, também tive esse mesmo desejo de servir na defensoria, né? Achava que a minha vocação era ser defensora, porque eu tive uma experiência de estágio e eu gostava muito de ajudar as pessoas e tudo mais. Tive também esse afastamento, assim, um pouco de Deus e da igreja, justamente por conta dos estudos, por conta da minha preocupação, né, de precisar ajudar em casa e tudo mais, e as coisas foram me consumindo, né, as exigências e tudo mais, e você falando assim do meio jurídico, né, o quanto as pessoas têm esse ego elevado, quanto aquilo era tão presente, eu fui só me identificando mesmo com tudo que você foi falando, assim. Mas, da mesma forma também, Deus sempre me preservou de muita coisa, né? Então, é uma imensa alegria, assim, poder ouvir, né, de você essa história e ver que o final, a consequência de tudo foi uma belíssima vocação, uma belíssima consagração, né? Então, assim, um grande exemplo, uma referência até para mim, ouvir sua história, ouvir você partilhando tudo isso, quanto é forte. A única coisa, assim, que eu ainda não me identifiquei e que, para mim, talvez seja uma dificuldade, né? Mas foi muito bonito ouvir você falando, foi essa certeza, assim, de, nossa, aqui é o meu carisma, eu quero ser de vida, e toda essa certeza que você tinha. Eu sempre tive muito medo, muito, assim, eu acho que é medo mesmo a palavra, né, de mergulhar tão profundamente assim, mas ouvir você falando assim, de uma forma tão natural, tão espontânea, é muito bom. Então, eu fiquei mesmo extasiada, assim, surpresa e feliz mesmo, né? Admirar essa história tão bonita. Amém. É interessante você falar, né, que atuou lá na defensoria, né? Então, quando eu vivi essa experiência, né, primeira na comunidade, passado alguns meses, eu tinha saído no final de 2008, lá do Ministério, quanto funcionária terceirizada. Depois de 9 anos, eu entrei lá menina mesmo. E aí eu fiquei procurando um estágio. E aí o meu chefe corregedor falava assim, se você, né, não encontrar nada, volta, né, fica aqui. Aí gente, eu acabei de sair daqui, eu vou voltar de novo. Mas daquela volta com arrependida. Aí eu voltei. E eu fiquei, meu Senhor, o Senhor é fiel comigo, né? E ali eu tinha o quê? Nem um mês que eu tinha assinado o contrato, eu tinha esquecido completamente que eu havia, né, feito a prova da defensoria. E aí eles me chamaram. Olha, eu dei um grito que na sala estrondou o corredor todinho, tão feliz que eu fiquei. E eu vi ali a fidelidade de Deus, né? Então, assim,
o Senhor ele sempre foi muito fiel, né, à minha vida, na minha história, nas pequeninas coisas, né? Isso desde lá do meu nascimento, porque eu cheguei num tempo muito difícil para a minha família, né? Eu não contei essa parte bem rapidinho. Então, os meus pais tinham chegado da Bahia, 4 anos, já em Brasília, e eles moravam juntos, os meus tios, né? Porque ainda estavam se estabilizando aqui, com mais 3 meninos, né? Meus irmãos pequenos. Então, a casa onde eles moravam era alugada, uma casa muito pequena, e ali a minha mãe engravidou, né? Então, ela conta, até no meu processo também de autoconhecimento, é muito bom a gente conhecer da nossa história, ela nos faz muito livres, né? E nos faz entender também os caminhos que o Senhor nos faz a rezar pela nossa história. E a minha mãe conta que tomou um chá, né, para poder descer o fluxo menstrual dela, né? E assim, na nossa linguagem, a gente entende que ali foi para eu ser abortado, né? E Deus não quis, né? Então, não aconteceu, ela não sentiu nada e era um chá abortivo, né? Ela foi me contar isso quase chorando, porque, enfim, eu estava dentro de um processo e eu precisava saber da minha história, como foi que eu vim, como era aquele ambiente, tudo. E aí ela conta que tomou, né? Mas não aconteceu nada e passou mais um tempo, ela descobriu mesmo que estava grávida. E na época nem eles não tinham condições de ter outro filho. E ali uma tia dela, né, tinha uma condição melhor, foi e pediu para me criar, né? Falou assim: não, você, quando ela nascer, eu vou montar aqui tudo para ela, eu tenho condição de dar uma vida melhor que você. Enfim, fez tudo isso e o meu pai pegou e falou assim: olha, se Deus mandou para nós, né? Então é nós que devemos cuidar, né? Então ela foi acolheu isso também, né? E com isso eu nasci. Antes de eu nascer, a minha mãe trabalhava ali hoje, onde é a Galeria dos Estados. Ela trabalhava ali e ela conta, né? Que até quem é minha madrinha, ela já não é mais viva, né? Ela faleceu. Ela conta que eles reuniram ali as pessoas e fizeram um chá de berço para mim, né? Minha mãe conta que eu tive roupas que eram de pessoas, né? Como se tivesse. Ela falou assim: olha, você nasceu de fato num berço de ouro. Eu usava fralda descartável, que era coisa de gente muito rica, sabe? Assim, naquela época. Então, todo o cuidado, e todo mundo falava, essa menina é muito bem cuidada, essa menina é muito, né? E falava que eu era uma princesa, aquela coisa. Então, nenhuma dificuldade a minha mãe passou em relação a nada, tudo eu tinha, né? Até gestações dela, no dia de eu nascer, a minha mãe trabalhou o dia inteiro. Uma semana antes, ela ficou presa naqueles elevadores lá, o bombeiro que tirou de cima, e ela com a barriga maior do mundo. Uma semana, e no dia de nascer, ela disse que trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, lavou roupa, limpou casa, fez comida, aí tomou um banho, comeu, aí falou assim: acho que ela vai nascer. Aí o hospital é tipo, conta aí da casa de vocês, umas 3 casas. É tipo isso. Aí ela foi, era quase 11h50 da noite, né, do dia 21, que era feriado. Andando? Eu nasci meia-noite e 10. Meia-noite e 15, mais ou menos, né? De abril, 22 de abril, meu aniversário. E aí, pronto. Então, essa fidelidade de Deus foi caminhando ao longo da minha história. E nesse período, voltando, né? Porque eu vou e venho. Nesse período da defensoria, foi algo muito especial para mim, porque onde o Senhor me fez travar grandes combates e salvar muitas almas. Eu posso dizer que ali a minha vocação, até mesmo eu chamada a ser intercessora, né? Se deu ali de forma muito palpável. Eu trabalhava no núcleo da defensoria lá na Samambaia, onde havia muitas pessoas que eram espíritas, inclusive o coordenador do núcleo era espírita, e eles sabiam o que eu fazia. Na minha mesa tinha um pote de lenço, né? E tinha lá um pote que eu deixava de açúcar, porque muitas pessoas iam para lá para serem aconselhadas. E eu as ouvia, né? Eu deixava essas pessoas chorarem,
E por fim eu dizia, você crê em Deus? E ali eu exercia o meu ministério, eu exercia o chamado que o Senhor me dava, e todos sabiam que eu fazia isso. Eu arrumava brigas direto, porque alguns colegas não aceitavam e dizia, olha, você vai morrer de fome, porque as pessoas vêm aqui para separar, e meu primeiro núcleo foi na vara de família, né? Então, eu atuava com divórcios, né? Com alimentos, às vezes chegavam os filhos falando assim, eu quero acabar com meu pai, eu quero detonar a vida dele, eu é mesmo? E aí eu ia, né? Eu usava de tudo aquilo ali. Eu falo que Deus me quis para Ele mesmo, porque eu tenho o dom da persuasão mesmo, assim. Eu vejo o Espírito agindo em mim para convencer as pessoas. E assim, eu seria uma advogada maravilhosa. E aí você dizia, né, que queria ser defensora. Eu, de fato, meu sonho era ser defensora pública. E eu tinha um dos defensores que trabalhava comigo, lá eles só chamavam a gente de doutor, né? Doutora Débora. E aí eles já sabiam da minha vivência, porque na época eu já estava na comunidade. Olha, eu vendia rifa da comunidade desde o juiz até o porteiro da entrada do fórum, né? Então, era todo mundo conhecia e eles ganhavam, e eu ficava feliz por isso, né? Então, sempre alguns prêmios iam para lá. E aí, pronto, todo mundo sabia que eu fazia, né? E sabiam que eu era de uma comunidade, né? Então eu nunca deixei o meu sinal, né? Não era esse já é um sinal de consagrado, mas era outro. Mas eu sempre deixei a minha cruz, né? Visível, sempre entrei o meu pé, né? Que o povo diz que é o pé direito quando você entra nos lugares, né? Na verdade, era o meu persignar-se e a minha oração, né? E eu não saía sem fazer uma oração, porque aquele lugar de fato era muito pesado, né? Quando eu ia a presídio, quando eu ia fazer atendimentos, né? Então, onde eu ia, eu rezava. E aquilo ali, o Senhor já ia também agindo através de mim nas pessoas. Tem uma senhora que eu me recordo que ela dizia assim: olha, eu rezei e pedi ao Senhor que eu não queria vir só, mas eu pedi a Ele que botasse os anjos dele na minha vida. E eu agradeço muito ao Senhor porque Ele ouviu a minha prece e você foi esse anjo, né? E ela dizia assim: olha, ele fica lá, ele separou de mim, mas ele fica lá dormindo no sofá, né? Eu ainda lavo a roupa dele. E ela foi trazendo toda aquela dor, né? Então é uma dor. E aí eu escutava e eu acolhia aquelas pessoas, né? Consolava. Eu lembro que eu disse assim: a senhora crê em Deus? E aí ela dizia assim: a senhora crê verdadeiramente? Né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Se ele não foi embora, é porque ele ainda ama a senhora. Talvez ele precise só despertar. Então vamos rezar ao Espírito Santo. E aí eu lembro, né, já que nós estamos falando aí um pouco de São José, faça uma novena a São José, né? Peça a ele que é este Pai provedor. E eu dizia a ela: reze com Nossa Senhora, dobre o seu joelho, faça um jejum. E essa mulher nunca mais voltou lá. Então, eu creio que não houve separação, né? Então, assim, era assim. Aí pensa, como que uma estagiária que está lá para orientar as pessoas, era assim, e eles sabiam. Todos sabiam disso que eu fazia, né? Então, as brigas eram nesse sentido. Então, lá foi a minha casa por quase 2 anos e pouquinho. Eu saí de lá para entrar na comunidade de vida, né? Então, foi a minha escola também. Passei por diversas coisas lá, muitas alegrias. E houve um tempo, né, que foi o meu último ano, eu também atuava no escritório, na Riddle, que fica no Liberty, né? Um prédio muito chique, o último andar é todo deles, né? E era um escritório que eu poderia crescer, teria uma carreira. Dentro do núcleo eu tinha portaria de elogio, né? Mesmo sendo estagiária. Lembro que o doutor Hilton, que hoje é juiz, ele dizia assim para mim: doutora Débora, aqui você vai ajudar muito mais pessoas. E eu dizia: doutor Hilton, lá eu vou ajudar muito mais. E aí eu falava isso, né? E aí foi essa carreira que o Senhor me dizia assim: guarde por um tempo, né? E aí concluí nessa parte do direito que eu não entendi, as pessoas me questionavam: por que você estudou direito, estudou tanto, fez tanta coisa, e a minha família eu era a única formada, e
né? Aquela coisa. Você é um investimento, né? Então, assim, parece que eu era o potinho de ouro. Meu fundador sempre dizia isso, né? Vocês são os potinhos de ouro. Então, por isso há essa grande revolta, né? A gente não entende que o filho é dom e Deus dá a quem ele quer. E se ele deu, é para ser dele, né? Então, nós somos administradores das coisas do Senhor. Seja um filho, seja uma missão, seja uma casa, né? O Senhor é que é o dono de tudo. E ali eu entendi, né, que eu ia arrumar uma briga. Então, a minha família, né, já trazendo, a minha família aceitou, Débora? A minha família não aceitou, mas eu a conquistei, no sentido de respeitar. Eu sempre fui maior de idade, né? Por isso a graça da maturidade, né? Dentro de uma vocação. Não só de idade, mas também de entendimento em Deus, na fé. Então, eu era maior de idade, mas também na maturidade da minha fé, eu dizia: me respeite, né? Respeite a minha vocação, a minha decisão, né? Porque é isso que nós precisamos. E a minha própria vida foi dando a resposta, né? Não é um caminho fácil, não é, né? É um caminho de cruz, né? Como o Senhor, às vezes a gente só quer os bônus, né, do domingo de Páscoa, mas por que eu sou melhor que Jesus, né? Então eu preciso passar pela sexta-feira, eu preciso passar pela minha via crucis, né? Então foi um caminho dentro do direito. Tem bem pouco tempo que eu entendi o que o Senhor queria. Nesse dia eu chorava, porque o Senhor chama a ser instrumento para restaurar o homem todo e todos os homens, né? E eu sempre ficava: Senhor, onde é o meu lugar? O que o Senhor quer, né? E ali eu me via como São José diante da missão que o Senhor me dava, colocando os meus sonhos, o meu querer ali na gaveta por enquanto. Mas Deus habita, né? E carta. Carta. Deus, ele quando nos chama, às vezes a gente pensa assim que o sonho de Deus ele está fora daquilo que também é o nosso sonho, né? E muitas vezes a gente não apresenta ao Senhor as coisas do nosso coração. Então, rezar é rezar com a sua verdade, né? Rezar com aquilo que nós trazemos. E eu sempre dizia: mas Senhor, eu gastei tantas noites, tantos dias, assim, recursos físicos, né? Para estudar um curso que eu não sei para que serve, né? Já que até mesmo as pessoas me questionam, até hoje elas perguntam: e você não vai fazer o AB, né? E assim, eu já fiz 4 ou 5 exames, eu fico por um ponto sem estudar. Todo mundo fala: o dia que você estudar, você passa, né? E aí eu botei na minha cabeça que agora está no tempo, então eu vou estudar. Mas até então eu ficava: para que este curso, né? E o Senhor foi me dar um entendimento. Eu sempre tive aqui na diocese, graças a Deus, eu tenho uma proximidade muito grande com o clero, né? Seja os nossos padres que nos acompanham nas cidades onde nós estamos, né? Seja também o nosso bispo, graças a Deus, né? Nosso bispo Dom Vasconcelos. E muitos padres chegam à Bíblia, né? Me acompanhe, minha filha, né? Tipo, cuide de mim no sentido da oração, né? Da espiritualidade. Isso é muito bonito. E eu ficava, só que para muitos ainda era muito assim. Quando que um leigo, né, vai cuidar de um padre, vai o assistir? E eu ficava assim: onde é que o Senhor... Porque é um chamado, né, que nosso fundador recebeu do carisma. Restaura a minha igreja. Né? E que igreja é essa? É toda. Né? No sentido, em todas as áreas, em todas as dimensões, inclusive no seio da igreja. Mas para entrar lá, como no direito, né, eu preciso ter propriedade para estar lá. E aí eu entendi que o Senhor queria que eu estudasse direito canônico, né? Então, e ali eu me encontrei, né? Me encontrei, e aí o Senhor me pediu, aí eu esperei, né? Então, a vida de espera, muitas vezes, a gente não entende.
é um caminho árduo, mas a gente colhe muitas graças. E aí eu tive esse entendimento uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, praticamente quando eu havia chegado dessa última vez para morar aqui. E ali o Senhor me deu esse entendimento e eu esperei, né? Esperei nele. E aí, quando foi dentro da pandemia, antes da pandemia, nunca fechava a turma. E aí, na pandemia, abriu a turma online. As aulas eram terça e quinta, né? E eu estudava com quem? Um monte de padre. Só tinha 5 leigos, na verdade, né? E ali, quando foi a abertura da turma, todo mundo postando lá no WhatsApp, no grupo da turma, se apresentem aí. Gente, o currículo daqueles padres era invejável. E eu olhava e falava para o meu fundador, Fabrício, amado, até com vergonha aqui, porque eu só tenho a minha graduação e eu estou fazendo a minha pós em docência, né? Nada mais. Aí ele dizia assim, Débora, tu é inovador. Inovador, né, é ousado. E com o teu jeito, tu vai chegar lá, aguarde, né? E aí eu fiquei, né, com aquilo, mesmo assim eu me apresentei, botei minhas especializações lá, botei minha graduação. E por fim, tinha um dos padres que ele estava fazendo uma especialização lá em Roma, e ele estudava de Roma. Então, a aula para a gente acabava 9 e pouquinho, lá acabava 2 da manhã, né? E pronto, de repente todos os padres começaram a me pedir as coisas, e eu que já coordenava os negócios da turma, ia fazendo as coisas, esse padre me ligava. Doutora Débora, me explica tal coisa que eu não estou entendendo. E era aquela coisa. Então, no final das contas, tinha até um padre que era beneditino, que estudava conosco. No final das contas, todo mundo era assim. Eu consegui ter o meu lugar, não por as, né, formações que a gente teria, né, o meu currículo, mas pelo meu carisma, por aquilo que eu era, né, por aquilo que eu sou, né, e isso às vezes as pessoas não entendem, mas acaba que, né, vai conseguindo. Então, até isso, sabe, Abílio? Eu custei também nesse processo de autoconhecimento, falar assim, onde é meu lugar, o que eu sou, né? A gente precisa sempre se questionar. E eu falo que hoje, na minha vocação, eu vivo a realização de uma grande graça, porque eu sei quem eu sou, eu sei a quem me fez o chamado, e principalmente, as pessoas dizem assim, a Débora fala muito, né? Eu falo. Eu tenho o dom da comunicação e eu uso isso para a graça de Deus, para a glória de Deus, né? Eu uso para ser esse instrumento para as pessoas. E isso me faz muito feliz, isso me completa, né? Isso me realiza. Eu posso dizer assim, quando eu olho para trás a minha vida, eu não escolheria outra vida, né? Assim, eu sou muito feliz na minha vocação, sou muito realizada na minha vocação, posso dizer assim. E o meu ser como mulher, como pessoa, Deus não tirou os meus sonhos, Deus não me roubou os meus sonhos, né? Como o Papa, né, que Deus o tenha, né? Bento XVI dizia, né? Aquele que escolhe a Deus, né? Deus não nos rouba nada do que é belo, do que é bom, do que é agradável, do que nos faz feliz, né? Então, a vocação é esse caminho de felicidade, essa planificação do homem, né? Então, se eu estou na minha vocação, eu estou completa. E a Catherine, né, dizia assim, eu não tenho essa certeza, né, que você tinha lá. E eu acredito que o sim daquele dia, ele é sustentado pelo meu sim de cada dia, né? Então, a cada manhã eu preciso renovar o meu sim a Deus, né? Eu preciso, diante dessa oferta, eu moro, né, a 2.000 quilômetros da minha terra, eu posso dizer assim, longe da minha família, vivi numa pandemia longe, né? Também essa parte. Quando as pessoas dizem assim, mas você largou, né, a sua família, largou a sua casa, largou tudo. Essa não é a parte mais difícil, né? A parte mais difícil é aquela manhã que eu moro na Serra, né? Então aqui no Ceará é muito quente.
E eu tenho muita dificuldade com o calor. Essa é assim, eu te amo, Jesus, no meio do calor, porque eu tenho que renovar a minha oferta. E aqui é friozinho, né? O pessoal sente frio. Aqui mesmo, ó, os meus pés estão gelados, mas eu não tenho esse frio. E aqui tem aquela neblina, fica boa, assim, nessa época, muito boa. Acho que foi quase 24 horas chovendo aqui. Então tá chovendo bastante, até eu contava para a Patrícia. O muro aqui do final, do fundo aqui do quintal caiu, de tanto que choveu esses dias, né? E aí, e assim, eu moro hoje num local que é muito bom, né? Nesse sentido, eu vejo o cuidado de Deus, que eu fiquei tantos anos no calor, né? E hoje eu moro na Serra. Então, aqui tem aquele friozinho, pronto, hoje eu tenho que levantar da minha cama, hoje eu tenho que pegar uma moto e ir para a cidade, né? E às vezes eu vou pegar chuva. Então, essas renúncias, essas ofertas, que parecem assim coisas muito pequenas, né? Mas, como São José, são as pequeninas coisas, né? Então, às vezes a gente olha assim, mas ele ofertou, né? Ele foi aquele homem e tal, mas ele tinha sonhos, né? E ele abriu mão daqueles sonhos para sonhar os sonhos de Deus, que o completou, que o realizou, que o fez feliz, né? E ele viveu a plenitude dessa vocação. Eu lembro que dessa última vez, quando eu vinha para cá, o meu fundador disse, Débora, você foi preparada para ir para o Missão Ceará. E eu disse assim, é mesmo? Ele foi. E sabe quando eu estava naquele deserto, aquela coisa de não saber nem nada, assim, aquela vida difícil, quando a gente fica resistindo à ação de Deus, sabe quando a vida não vai? E tá faltando uma coisa, você não sabe o quê? É a graça de Deus que precisa ir lá nos desinstalar, né? E aí ele dizia, Débora, vamos partilhar, vamos conversar, vamos ter uma reunião. E aí eu, tá bom. E eu disse assim para ele, e aí, como está no seu coração? Eu falei, eu vou trazer a verdade no meu coração. O meu coração diz assim, eu não quero ir. Né? Eu não quero. Né? Eu dizer para vocês aqui, eu vim para cá com toda a felicidade do mundo, não. Né? Mas eu fui com a minha verdade. Eu disse assim, olha, o meu coração hoje está apegado à casa-mãe. O meu coração hoje está aqui, eu não me vejo, né? Eu não via vida, eu não via tanta coisa, né? Tava assim, como eu tenho miopia, né? Então, estava míope, eu não enxergava era nada. E estava vivendo um deserto, uma sequidão, uma secura, e era aquela coisa tão ruim que eu estava vivendo. Como diz, eu não estava onde eu precisava estar, né? E isso tudo na casa-mãe. E aí ele falou assim, Débora, mas assim, se você vai, não pode ser algo obrigado, né? E eu dizia assim, não, eu vou dizer a verdade do meu coração. Eu não quero ir, mas... Aí ele, mas Débora, olha, eu rezei. Se a pessoa me quebra inteira se ela falar assim para mim, eu rezei, Deus falou isso. Acabou, gente, acabou a vida. Aí eu peguei e falei, Senhor... Aí eu rezei. E todas as orações vinha você, vinha seu nome, vinha assim, aquela sua personalidade. E hoje não é eu que estou te pedindo, hoje é o carisma que te solicita, né? E aí, pronto, ele foi lá, né? Tá. Então, se Deus quer, eu tenho que querer também. Então, vamos lá, Senhor, me convença, né? E vamos. E eu lembro que eu fiquei, acho que 2 semanas chorando. Aí teve um dia que Jesus falou assim para mim, minha filha, você vai passar mais quantos dias chorando? Tá parecendo um menino, né? Enquanto você chora, você não prova as graças que eu tenho para você, né? E aí eu vejo que na vida de São José foi a mesma coisa. São José, ele podia ficar lá choramingando, né? Não. Então, eu vivi muito isso. E aí eu lembro que foi um despertar naquela hora. Falei, então acho que na medida, não, tenho certeza. Como São José abriu o coração e Deus derramou toda a graça ali para ele, assim também, naquela hora, eu abri meu coração. Então, Deus me deu a graça que eu precisava. E essa graça era, sempre que Ele nos confia uma missão, Ele nos derrama a sua graça. Ele deu a graça necessária. E aí eu cheguei aqui, mesmo sem a minha vontade, mas na obediência daquela que compreendia o chamado de Deus, né?
daquilo que era a vontade de Deus também, no carisma, na obediência também ao carisma que Deus me deu, e aí eu cheguei aqui, né? E nessa chegada, como eu vou usar as palavras do meu fundador, em 6 meses, ele dizia, eu consegui mudar coisa de anos, né? E não eu, assim, somente, porque a gente, né? Também eu não posso ser até mesmo não reconhecer. Na minha personalidade, precisava do meu jeito. E a gente fala assim, mas foi Deus que fez, mas ele agiu por meio de mim, instrumento, né? Também eu não posso nessa modesta, falsa modesta, né? Então, Deus me usou, né? Foi através de mim que Deus modificou o que ele precisava modificar, alcançou as vidas que ele precisava alcançar, né? E isso também foi alcançando meu coração, né? Eu passei também 3 anos e meio, quase 4, embaixo, na outra casa, e também a própria cidade. Ali também já tinha passado o meu tempo. E aí o meu fundador concluiu essa parte, ele dizia assim, Débora, eu nunca vi você tão Débora, né? Eu cheguei aqui agora em abril, faz 1 ano. E aqui na cidade eu sou muito feliz, né? Eu gosto daqui. Eu tenho essa facilidade muito de me adaptar aos lugares e desprender. As pessoas falam até que eu não sou humano, né? Né? Vocês parecem que não é nem gente, porque você aqui é muito, o pessoal aqui é muito enraizado, muito apegado à família, à própria terra, né? E aí se depara com a criatura aqui que, né, eu preciso estar sempre lembrando, né, da minha raiz, mas, né, não sei se vocês conhecem aquelas plantinhas que são na parede, que elas vão descendo, elas não têm raiz. O missionário é esse, que não pode ter raiz, né? E eu creio que eu já estava me apegando lá, né, assim, e o Senhor me desinstalou para cá, né? Então aqui eu tenho um trabalho que faço, que desenvolvo, não muitos, né? E o Senhor vai também movendo, né? E assim, depois de nem sei quantos anos, mais de 20, eu acho, eu voltei para dentro do movimento Renovação Carismática Católica. Eu fiquei 3 anos, final de 2019, eu assumi a coordenação do Ministério de Intercessão Diocesana. E foram 3 maravilhosos anos, onde o Senhor, ele salvou a minha alma, posso dizer assim. Então, eu vivi profundas experiências, né? O Senhor me deu a conhecer, a provar do que é uma vida no Espírito, onde me deu a liberdade de ser quem eu sou, né? E as pessoas me falavam assim, como pode, né? Você é de comunidade e você é tão solta assim. E eu falei, porque a minha comunidade é carismática, né? Os dons do Espírito dado à igreja, né? E ali as pessoas, né, achavam estranho, mas quando eu falava assim, meu grupo de oração é lá da comunidade, e falava. E todo mundo, né, me via, e assim, essa coisa de se encontrar, eu sempre tive dificuldade de pregar, né? De levar formação, e eu era uma das intercessoras formadoras, né? E nesse tempo de pandemia, olha, não tinha um dia que eu não fazia live. Eu rodei o estado todo e foi até para fora do estado, né? Pelas lives aqui. E eu tomei posse daquilo que é da igreja, né? Dentro do movimento carismático lá do RCC, chama-se práticas, né? Práticas espirituais. Dentro da minha comunidade chama rochas de sustentação. Era só uma linguagenzinha que eu precisava adaptar. E aí eu fui caminhando, né? Então, eu cheguei em muitos lugares e com isso Deus me tirou o medo, né? Me deu a autoridade, como Jesus diz na palavra, né? Onde as pessoas reconheciam, ele fala com a autoridade, né? Assim, o Senhor foi me dando e eu fui sendo eu fui me encontrando, né? Eu fui me realizando. Então, eu posso falar e aí voltar àquela fala. É meu lugar. Em que sentido? Acho que né, a minha maturidade também na idade, nesses meus 38 anos, eu acho que eu nunca fui tão eu. E aí, o quanto que Deus
tem feito, né? Tem realizado, tem me dado, eu tenho me dado a oportunidade de Deus me devolver a mim, né? Para que eu possa me dar a Ele, né? Nos meus dons, nos meus talentos. E aquela palavra, quando diz, né? Dos talentos, onde eu posso, né? Multiplicar, né? E aí, vinde regozijar comigo. Então, quanto mais eu me dou ao Senhor, naquilo que Ele me pede, naquilo que Ele me solicita, né? A gastar para Ele, mais eu sou feliz, né? Então, é uma vida de oferta. Eu não falei, né? Do meu estado de vida, né? Até nessas coisas, Deus também foi falando, né? Nesses anos todos, eu vivi algumas experiências que não foram muito boas, né? Me marcaram muito e às vezes a gente não percebe, até dentro de uma oração, aquilo que a gente fala, né? Então, eu havia sofrido muito nessa área e eu pedia muito ao Senhor que Ele, né? Que nunca mais, quando a gente fala isso, né? Nunca mais eu vou deixar ninguém me tratar assim ou eu viver experiências assim. Aquilo foi uma grande, eu posso dizer assim, como um voto secreto, sabe? E ali me criou uma barreira e às vezes a gente acaba até dando desculpa, né? Porque na comunidade é assim, eu sou comunidade de vida na época, né? A gente precisava, né? Então eu tinha que caminhar com alguém que fosse da mesma maneira que eu, né? Comunidade de vida. E ali foi sempre a desculpa, né? Porque não tem ninguém que me interesse, né? Mas, na verdade, as pessoas apareceram. Só que aquela barreira que eu coloquei foi um medo, né? E com isso, não, né? As pessoas chegavam no meu coração só até certo ponto. E ali também o Senhor queria restaurar, né? E eu lembro que no ano passado, próximo à festa de São José, já havia uns 3 anos que eu rezava. Porque Deus, um certo dia, disse assim, numa adoração: por que você parou de pedir? Porque você parou de sonhar, né? Você não crê mais que eu sou o teu Senhor? Né? Nesse nível aí. Lá na madrugada da vida, uma adoração. Pegou Né? pesado. O Senhor falou assim, e a gente ficou até com vergonha, né? Senhor. E aí eu sei que o Senhor falou. E aí, nesse dia, né, eu vivi uma experiência no carnaval passado, sem ser esse agora deste ano. Um rapaz me conheceu e se apaixonou por mim. E ali naquela história meio confusa, eu falei, como assim? Né? E aí eu fiquei assim, né? Aí eu lembro que ele estava próximo a se casar, um mês para se casar, e aí ele se apaixonou por mim. Eu, não, meu filho. Aí ele, nossa, seria uma linda história de amor que já está afindada a fracasso. Eu, pois é, né? Porque você não é solteiro e eu sinto muito resolver a sua vida. E aí, pronto, foi assim, através deste rapaz, e ali eu rezando, lembro que na missa de São José, eu falava, Senhor, que coisa confusa, né? Mas através dele, o Senhor realizou a cura que eu precisava. Ele dizia que ele não me dava uma vocação incompleta, e ele dizia também a mim, é você que tem medo. Então, aquele medo, né, tem impedido você de hoje se abrir à vivência, né, da sua vocação específica também, né? No novo formato assim do estatuto, eu posso dizer assim, né? Daquilo que o nosso fundador ouvia, a vida exclusiva ela é própria para os celibatários, né? E alguns solteiros que ficam nessa transição. Aqueles que o Senhor chama a vocação matrimonial, nós vivemos dentro da comunidade a vida compartilhada. E aqueles que estão fora, no sentido, eles vivem a vida secular, que é conhecido talvez a vocês como aliança. Então, com isso, se a pessoa se dispõe, ela se abre à vivência da vida compartilhada, né? A gente pode, sim, né, se abrir a um relacionamento, a trilhar este caminho, né? E é interessante que São José entrou na minha vida já tem um tempo, e aí, de modo especial, no ano passado, e o Senhor me deu, eu fui me apaixonar, né? E aí me apaixonei e dei, assim, carinhosamente o nome dessa criatura, que eu dizia o José da Maria, né?
Pronto, foi assim que eu passei a chamá-lo, mas no meu interior, ou quando eu queria citar alguma coisa. Ninguém sabe quem é e ficou assim a história. E eu fui rezar. E às vezes a gente, nesse imediatismo do mundo, né? A gente quer as coisas assim. Mas até aí o Senhor me ensina a vida de paciência, né? Então, eu estou a rezar, estou a esperar. Ele sabe, né? Enfim, está aí nas mãos de Deus, conforme o Senhor quer e deseja, mas ele fez meu coração muito mais livre, né, Jesus, nesse sentido de falar esta verdade, né? Eu volto a dizer, insistir nisso. Nós, muitas vezes, nós vamos rezar ao Senhor, vamos conversar com o Senhor. Santa Teresa diz que a oração é esse trato de amizade, né? A gente vai rezar a Deus e a gente não vai falar com um amigo, né? A gente acha e bota Deus ali. Claro, Deus está lá, mas Deus está aqui. Deus está conosco, né? Então, quando a gente fala, o Senhor está no meio de nós, né? Então, a gente reza assim. Mas por que a gente não reza no nosso interior, né? No nosso silêncio, falando a nossa verdade, né? Então, eu creio que o Senhor, ele restaurou muito a minha intimidade com ele nessa oração sincera, essa oração verdadeira, aquilo que está no meu coração, né? Com aquilo que eu sinto hoje, com aquilo que eu estou vivenciando. E aí, nesse ponto, né, da minha vida, da minha vocação específica, ela se deu assim, né? Então, eu fui rezar com a verdade, né? Com a verdade estava no meu coração, né? Com aquilo que o Senhor queria para mim. Deixa eu só colocar aqui o cabo do meu computador. E aí o Senhor queria para mim e eu muitas vezes não queria, né? Eu não quis, eu botei como uma barreira, enfim, né? Então, dessa maneira o Senhor foi me ajudando, né? Então, vivo essa espera. Também tenho consciência, né, de que eu já não tenho os meus 18 anos, né? Tenho aí os meus 38. Mas se, né, as pessoas até me perguntam, mas Débora, se não concretizar, eu falei, por quê? Não era para ser, né? Eu vivo esta graça, né, do carisma que ele preenche, supre e me completa em todas as minhas necessidades, né? Então, às vezes as pessoas ficam, nossa, mas é essa obrigação. Eu não tenho obrigação de me casar, porque o casamento, ele é uma consequência, né? De um chamado. Não creio, Deus reservou aquela pessoa para mim. Não, né? Na minha liberdade, eu posso escolher ou não, né? Aquela pessoa ou outra, e aí vai, enfim, né? Quando ele dizia eu não te dei uma vocação incompleta, ele quer dizer que ele quer me realizar na minha vocação em todas as minhas dimensões, né? E na minha vida, no meu ser mulher, não é necessariamente um casamento, né? Uma vocação matrimonial que vai me completar como essencial na minha vida para eu ser feliz, não. Né? Mas na vivência da minha vocação, daquilo que Deus me chama, daquilo que Ele sonhou para mim, eu me abro, né, à vontade dele. Né? Eu vivo essa espera, né? Eu não posso negar isso, porque estarei mentindo a quem, né? Então, se acontecer, ótimo, maravilhoso, né? Mas se não acontecer, não é essa a minha felicidade, né? Porque a felicidade vai estar naquele que, né, me conduz. A minha felicidade é Jesus. E nessa caminhada, né, eu posso dizer assim, hoje eu estou, né? Eu estou solteira, sou solteira e sou feliz, né? Muita gente fala assim, mas Débora, se você encontrar uma pessoa, você não vai ser mais missionária, não vai ser mais essa vida. É por isso que eu deixo de viver a vida exclusiva para viver uma vida compartilhada, né? Então, as coisas mudam, né, de fato. Mas nesse tempo em que o Senhor me chama, né, exclusivamente, eu sou muito feliz, né? Assim sendo como eu sou. Certo? Eita, Carita, agora minha irmã, agora já era, ó. Tem todo esse testemunho. Tá o fundador aqui. Ó, ele até mandou um recado para você. Não, meu querido. Eita. Já era, o negócio. Ó, aí já falou que saudade de tu, minha querida.
Tainá, eu estava na casa da minha mãe em Brasília. De repente, ela está lá escutando a rádio e eu, mãe, esse programa é de quem? Aí ela dizia assim, é do padre e tal. E eu falei, não, mas essa pessoa não é padre, não. Aí daqui um pouco, uma senhora lá, alguém pediu a benção, padre. Ele, Deus abençoe, mas não sou padre, não. Aí eu, agora eu sei quem é. É isso aí. Um abraço, Tainá, Deus te abençoe. Cara, que legal. Assim, eu tô impressionado como a temática encaixou tão perfeitamente em toda essa longa dinâmica da história, trazendo desde do início, da entrega, de colocar-se à disposição, mesmo no ambiente adverso, colocando a fidelidade de Deus em prática, sem se intimar devido às dificuldades, buscando a consolação daqueles que deveriam, por exemplo, estar ao seu lado. Desse resultado, a conversão, a busca daquilo que Deus lhe planejou, subir no Calvário na dor, indo direto à cruz, respondendo ao chamado à missão, apresentando o coração, rezando com a verdade, buscando o entendimento que Deus tinha para a sua vida. Aí se encontra o carisma que arde no fogo do qual é a busca por restaurar toda a igreja, né, do seu interior ao seu exterior. Na sua espera, né, aí eu já fui me sentindo aqui já, né, naquela ansiedade de: "Caraca, e aí? E aí? E aí?". E aí eu fui vendo que também a sua espera foi uma espera como de um agricultor espera a colheita, né, espera brotar, espera crescer para poder juntar as espigas, né, e de uma certa forma com muita ousadia, buscando colocar-se, né, naquele lugar, mas com toda a sua força, com todo o seu ser, né. Aí eu vi você buscando o seu autodomínio, o conhecimento de si, para que a vocação fosse de verdade aquilo que lhe provoca a necessidade de evangelizar, né. A primeira coisa que nós devemos responder é o quem eu sou, para depois dizer, né, a todos: eu me conheço e sei de quem eu estou falando, porque como eu sei quem eu sei quem me criou, quem me trouxe até aqui, sendo instrumento, né, de Deus, sendo essa ponte até o céu. E a cada dia renovando, a cada dia colocando as suas renúncias, colocando aquilo que lhe é caro, que é difícil, mas que quando nós rejeitamos, não por mero egoísmo, ou por querer fazer com que a gente se exalte, não, pelo contrário, para que isso ainda continue nos educando na fé. E aí mostrou todo esse deserto de vida, né, essa parte eu senti que agora a quaresma foi perfeita, de buscar realmente, né, escutar ao Senhor naquele momento em que parece que tudo está perdido, parece que nada está funcionando, parece que o caminho não está claro, e aí a chega a comunidade, para que os outros congreguem em volta e digam: "Não, esse é o caminho". O fundador foi muito, né, solícito, é tão bom, assim, uma pessoa que tem um contato com o seu fundador para poder ter essa abertura ao ponto de deixar-se, rasgar as vestes, como se diz na Bíblia, se colocar totalmente nu e presente, né, largando todas as suas emoções e tudo aquilo que é necessário para se jogar, né, naquilo que Deus lhe confiou, naquilo que Deus, né, desejou para a sua missão. E buscando a restauração final, né, a restauração de todas as pessoas e de toda a ressignificação de tudo aquilo que era necessário. Porque Deus, ele nos dá o sentido novo. Ele nos dá esse conhecimento de si e o conhecimento para ajudar o próximo, ajudar os outros. E eu achei muito legal essa questão. Olha aí, Carito, ó, dica, direito canônico.
Tem um caminho. Há um caminho dentro da. verdade. Pois é, e quanto, né, você ia dizendo, o senhor ia me lembrando, né? E quantas pessoas fogem do autoconhecimento, né? Quantas pessoas fogem desse olhar-se, desse conhecer-se, né? Desse aceitar-se, né? E eu posso testemunhar assim na minha vida, muitas coisas eu não queria ver, né? Estavam diante de mim. Enquanto eu não me aceito, né? Enquanto eu não me acolho, eu não me coloco, né? Como de frente a este oleiro que vem me modelar, não me deixo que Jesus venha fazer. Né? Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus. Santa Teresa vai nos falar, Santa Teresa é uma das nossas baluartes, né? Santa Teresa de Ávila, ela diz assim: olha quem te olha, né? Mas muitas vezes nós não queremos nos olhar nem com os nossos olhos, nem piorou, né? Deixar nos olhar com os olhos de Jesus, né? E eu vivi muito tempo numa cegueira, eu posso dizer assim, né? E como é bom, né, ter alguém ao nosso lado que nos olha com esse olhar de verdade. Então, o meu fundador, ele, não sei se ele está acompanhando aí, né? Ele foi muito importante na minha vida, ele é muito importante na minha vida nesse processo, né? Ele, de fato, é a porta do carisma, né? Foi através dele que o Senhor, ele né, despertou, nos trouxe, né, para o nosso caminho, posso dizer assim. E a comunidade eu vivo muito essa briga aqui um pouco na diocese, né? De muitas comunidades, mas muita, né, dificuldade com a própria igreja, né? Essa resistência pelo fechamento até, né? Mas eu outro dia conversava com um amigo e eu dizia assim: eu preciso dizer a você, né? Que é tempo de você também se abrir, porque nem todas são assim, né? Eu não vivo 14 anos uma mentira, né? Pelo contrário, são 14 anos da minha vida entregue e ofertados a uma verdade libertadora, né? A uma verdade que me trouxe vida, né? Então, o carisma, ele, na minha história, ele trouxe vida, ele trouxe ressurreição, né? Foi essa porta para eu encontrar este Deus restaurador, né? Então, esta imagem, né, nós que temos este pequeno traço de Jesus, que é o da restauração, ele é o restaurador, né? Mas quantas pessoas precisam deste toque, né? E o que eu acho mais belo no carisma é que ele é muito amplo. Então, eu louvo a Deus porque eu sei que nessa noite muitas pessoas foram alcançadas por este carisma, né? Através da minha vida, da minha história, né? E que eu sei que hoje o Senhor, ele inquietou no sentido, porque Deus não nos inquieta, né? Mas ele deixou algo dentro do coração das pessoas, né? A gente nunca pode se conformar, né? Tem uma passagem que diz: não vos conformeis com este mundo, né? Pelo contrário, né? Deixai-vos transformar pelo meu Espírito. Então, o Espírito Santo em nós é movimento, né? Eu gosto sempre de rezar assim: vem Espírito nas minhas profundezas, né? Me desinstala, e tem que ter muita ousadia para rezar assim, porque o nosso coração, muitas vezes, ele é inclinado, além de ser inclinado ao pecado, é inclinado a acomodar-se, né? Então, a gente não quer mexer porque dói. O autoconhecimento é um processo de lapidação assim muito árduo. E é dolorido se for sozinho, né? Mas com o Senhor, né, é com amor, né? Então, eu creio muito nesta verdade, né? E por fim, Santa Teresa, ela nos ensina muito, né? Essa graça de olhar o homem e acreditar nele, que ele é possível de mudança. Então, se eu não acredito na minha própria vida que Deus pode me transformar, né? Como eu vou acreditar que Deus pode transformar na vida do outro, né? Então, que Deus pode modificar. Então, não há, né, ser humano que se abrir, que desejar, que Deus não possa fazer, né? Então, Deus pode tudo, já dizia o Papa Francisco. Deus pode tudo em nós e nós podemos tudo nele. Não há nada,
né? E ele pode, inclusive, vir aqui me ajudar a, né? Sendo Deus Espírito, aquele que nos convence de todas as coisas, é aquele que nos ensina, né? Todas as coisas, é aquele que nos recorda aquilo que o Pai nos ensinou, aquilo que Jesus já havia nos falado. Então, é preciso todos os dias pedir esta vida no Espírito, esta vida na graça, esse abrir-se, né, a Deus, né? A nossa vida, somos chamados a uma vida orante, né? Uma vida que vai a cada instante. Às vezes é muito bom a gente parar, né? Estar na capela, conversar com Jesus, né? Eu vivo uma realidade aqui, só para terminar, que eu faço bolos, né? Bolos, doces. As pessoas começam a falar que as minhas comidas é boa e eu fui acreditando. E aí eu sei que nessa aí um irmão falou assim: Débora, tu podia vender aqui, chama, né, os bolos de aniversário, chama os bolos confeitados. E aí eu comecei. E ali é uma terapia para mim, porque eu fico vendo, Senhor, como é que pode o Senhor juntar as coisas, né? Ali eu falo muito com Deus, né? Antes de vir para a live, eu deixei já vários recheios prontos, e é legal porque na quaresma eu não como doce, né? Então eu não sei o sabor de nada, mas eu sei que não. E aí eu fiz bolo, fiz um monte de coisa ali, já para adiantar para amanhã, e tá lá, o cheiro consumiu a casa toda, né? E aí eu fico, como é que pode o Senhor fazer nessas misturas, né? E aí eu falo que também da minha característica. A minha alegria, eu olhar alguém comendo. Eu gosto de ver a pessoa comendo e ela ficar feliz. Aí eu sei, tem uma sensação assim. E eu falo, como é que pode, né? Aquilo ali é minha oração. Ali é a minha oferta, né? Então, eu gosto dessas coisas, né? E aí Deus foi me, de alguma maneira, de alguma forma, aí teve um dia que eu acho que a pessoa não estava muito bem, né? E eu cheguei e dei aquele doce, né? Dei um bolo. Eu preparo aquilo ali para a pessoa e eu fiz para você. E aí a pessoa disse, nossa, mas estava muito bom, né? E ali eu vejo que Deus alcançou de alguma maneira, né? Então ali é uma forma também, né? Então a cada detalhe, Deus vai, tudo tem o seu tempo, o seu momento, né? Como ele quer falar com você, como ele vai se comunicar e o que ele quer fazer em você para a vida de alguém, né? Então a gente precisa sempre se abrir a isso. Meu Deus. Estou impressionado como a Débora é multitarefa. Senhor! Eu ainda faço. Oh, eu falo assim: onde vamos chegar, Senhor? Onde vamos parar? Meus amigos, que podcast, muitos aprendizados. Olha, eu vou dar uma dica aqui. Se você chegou até aqui, escuta de novo. Pega do início. Vai encontrando as pérolas escondidas nesse episódio. Cara, tem tanta coisa que eu fui anotando aqui algumas coisas. Eu fui colocando algumas coisas em meditação e trazendo. Não dava nem para interromper, porque a cabeça vai girando e vai colocando tanta coisa na frente, que eu falei: "Não, espera aí, vamos com calma, vamos ouvindo que vai chegar ainda, eu não vou precisar nem perguntar". E dito e feito. Gente, escuta de novo, volta, vai vendo como a história de Deus, ela se repete em todos os missionários, em todas as pessoas. Claro, cada um tem o seu tempo, cada um tem, como agora no final, ela contando que cada coisa tem o seu tempo. Mas, né, você vai encontrar nesses ensinamentos como reagir no momento certo. Quando você conhece, gente, quando você tem o conhecimento, você recebe de Deus a revelação, o compromisso e a verdade e a certeza brota no seu olho na hora certa. Na hora que é necessário, você vai saber responder. Tenha certeza disso. Mas é preciso sempre estar buscando, sempre em encontro ao Senhor. Esse finalzinho agora. É no sorriso do irmão, é na troca pequena, né, de afazeres, é no momento de acordar, ver um dia chuvoso e ver, esse dia vai ser maravilhoso, porque Deus providencia para nós, né. O muro que caiu,
Pelo menos não derrubou a minha internet. Eu estou aqui podendo compartilhar, mas logo, Derrubou logo, a água, né, também. E os exatamente, canos lá todos. pode vir a adversidade que for, mas a missão sempre será, né, sempre terá como conduzir, sempre terá uma forma de chegar aonde Deus quer e se encontrar, onde a pessoa precisa receber esse anúncio. Maravilhoso, muito bom. Hoje a gente está com o dia ganho, cara. O que você acha aí, menina? Fale conosco, Carita. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. É porque tá bem ruinzinho aqui agora, esse finalzinho tá travando um pouco, mas, nossa, Débora, obrigada. Só o que eu consigo dizer agora, assim, muito, muito obrigada mesmo pela sua história, por partilhar conosco tudo isso, né? Toda essa riqueza da sua vocação, assim, é uma graça mesmo, muita gratidão por você ter aceitado o convite, por ter partilhado tudo isso. Realmente, eu vou ouvir de novo esse podcast porque foi muito especial. Então, assim, só agradecer mesmo por tudo. Espero que você volte de novo para falar mais, porque eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para partilhar, né? Deu para ver o tanto que Deus trabalha na sua vida, assim, o tanto que Ele tem, né? O tanto que Ele fez, o tanto que Ele ainda tem a fazer. E que nós possamos colher esses frutos, né? Todos esses frutos de tudo que ele plantou lá desde o início da sua história, da sua vida. Então, que você possa voltar, né, para partilhar mais. E muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Olha, dizem aí que contar a história é revivê-la, né? É verdade. E como é bom falar da história da gente, né? Muitas pessoas têm dificuldade de falar da sua vida, das suas lutas, da sua história mesmo, né? O nosso fundador, o Fabrício, ele diz assim: se eu falo de um fato na minha vida e ainda dói, é porque Deus ainda não curou, o Senhor ainda não foi lá, né? E como é bom contar da minha vida, da minha história e perceber o quanto que o Senhor já fez, né? E como é mais gracioso ainda em perceber que mesmo na dor, mesmo na luta, né, não há assim esse sentimento em mim, né? Então hoje eu tomo posse dessa graça e libertadora que o Senhor já realizou na minha vida, né? Desta fidelidade em cada instante. E eu acolho, sim, este pedido aí de vocês. E não sei se cabe dentro de uma temática, mas eu queria vir falar sobre a oração, né? Ai, que legal. Não, pode deixar, pode deixar. Tem coisa. Porque eu gosto muito e foi algo que o Senhor é um projeto que eu vou, né? Eu estou engateando com ele, que é deixar até aqui para diz que vai sobrar a responsabilidade, então vem a cobrança, né? Aí é bom que ele sai logo de vez. É um curso de oração, né? Que o Senhor já me chama a fazer, a realizar tem um tempo, né? Ele tem que sair, né? Este ano. E eu queria muito vir falar, né? Sobre oração. Quando, né, for possível, pode convidar a gente casar aí os dias, se der certo, eu virei com todo prazer, viu? Ai, que E ótimo. eu agradeço, né, esse momento aqui com vocês. Eu de verdade, assim, eu me senti muito feliz. Acho que estou em casa, né? Eu Oh, é nós que estamos aqui mais próximos aqui dessa realidade, colocando. Eu estava meio assim, eu falei, meu Senhor, como é que é isso, né? O que eu vou falar lá? O que tem a ver? Não, bate-papo. Aí não sabia que eu tinha que contar da minha vida, eu estava toda preparada, assim. Vou Não, falar de mas São José, alguma coisa nesse sentido, é uma os pontos da minha liberdade que a história. gente dá para o nosso convidado para partilhar um pouco daquilo que geralmente não acontece, nem numa palestra, nem no momento de convivência.
é um momento que para a gente também é muito ganho, porque muitas vezes a gente não tem, né, essa experiência em lugar nenhum. Pode buscar. Muitas vezes é sempre buscando um tema, fechar algo, uma formação, fazer algo que coloque, né, um ponto final ali, ou então uma pulga atrás da orelha. Não, a gente está falando de algo concreto, algo que você experimentou e que é válido para cada um de nós também, como história, Amém. como algo que podemos aplicar imediatamente, né? Assim que a gente desligar aqui, sair na porta daqui do quarto para casa já é algo útil. Vamos Então, viver. para cada um de nós é um crescimento. E é muito bom fazer, essa proximidade de vocações, de colocar que as pessoas possam descobrir que na vida delas também, hoje está ali, né, é também um processo para alcançar esse conhecimento, alcançar, né, o momento de: "Opa, eu estou ouvindo, mas ainda não dei atenção. Agora eu entendo que Deus está chamando". E em muitos testemunhos que a gente ouve daqui do podcast, né, olha, a gente está no episódio, né, está no 98, já são 98 semanas, chegando ao segundo ano, né, seguidos, trazendo cada vez mais histórias de todos os lugares, de todos os carismas, e graças a Deus cada uma não só são diferentes, mas como batem em tantos pontos em semelhança, porque Deus faz tudo por meio do seu Espírito Santo e o seu Espírito Santo não erra. Ele faz acontecer a graça na vida de todos nós. É muito bom isso. Aí eu quero fechar, primeiro, nosso programa, né, o nosso podcast se chama Gotas de Fidelidade. Nossa proposta é o seguinte: a gente imagina Deus como um mar. A gente olha para o horizonte e não vê fim, não é imenso. E nós damos pequenas gotas, né, de fidelidade que vão acrescentar naquele mar e que é necessário para que aconteça o que Deus quer. Aí a minha pergunta para você: qual é a gota de fidelidade que você dá a Deus, né, no dia de hoje? Eita. Eu acho que a gente falou tanto de conhecimento, né? Eu acredito que a gota de fidelidade hoje não há conhecimento de si sem Deus. Fantástico. Creio que é isso, né? Não há esse conhecimento de si sem Deus, porque, né, Ele é o Criador, né? E Ele se revela, né? Então é um Deus que se revela, então por que não nós também não nos abrimos a nos revelar, né? Quem somos, né? Isso é muito importante. Caramba! Arrepiei. Olha, para a gente fechar, a gente tem a nossa oração, vamos rezar juntos. Aí a gente convida para a primeira, na ordem que a gente está aqui na tela, né, fazer a primeira parágrafo, Caritas o segundo, e depois eu vou em seguida. Nós estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, que é o consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si,
é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos a Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Olha, ainda tinha aqui o pessoal, ó. Elisângela também, irmã de fogo. Feliz por ser inovador. Um beijo, Elisângela. Ana Kelly aqui com os coraçãozinhos. Ana Kelly é intercessora, lá da cidade do Marco, aqui próximo. Rogério Lima, Durval Ribeiro também, mandando as bênçãos. Também daqui, Deus abençoe. A Mônica também é fiel da cruz, também estava aqui conosco. Um beijo, Mônica. Patrícia aqui entrou em contato contigo também. Rayane Freire, ó, maravilhosa, irmã de comunidade. Um beijo, Rayane, Deus abençoe. Um grande abraço. Célia também, grande abraço. E todos que estiveram aqui conosco, um grande abraço. Lembrando que o nosso podcast é toda segunda-feira, às 20 horas. Estamos aqui ao vivo no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, mas logo estaremos nos tantos e tantos meios, né, de streamings de áudio. No podcast da Apple, no Spotify, e assim vai, né? Eu tenho 7 meios aí de escutar a gente só em áudio também. Então, a partir de quarta-feira, você vai ter esse episódio já. E todos os outros 97 estão lá para que você possa escutá-lo aonde quiser e como quiser. Um grande abraço, meu povo. Nós estaremos aqui de volta. Lembrando que o Instagram da comunidade está todas as atividades. @fidelidade.dacruz. Você acompanha todas as movimentações, as novidades, o calendário das atividades, e você pode estar aqui junto conosco, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado, gente. Valeu, Carita. Obrigada, pessoal. Obrigado, Débora. Você foi maravilhoso. Obrigada, Vili, Carita. Deus abençoe. Obrigada pelo convite. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau.